Ele começa já num nível de competitividade muito baixo e vai baixando ainda mais. Lembra domingo passado? A gente estava aqui nesse mesmo fechamento. Contra o Cruzeiro. A imagem do Tite chorando no banco de reservas, o Vojvoda indo para a coletiva dizendo que não queria responder a nenhuma pergunta porque não estava em condições. E aí o Fortaleza viaja até a Argentina, faz um jogo ali pau a pau com o Racing e tal, consegue a classificação, que era o mais importante, mas aí volta a ter uma atuação dessa hoje no Maracanã constrangedora. Mas o Marcelo, quando dá entrevista, o presidente, ele fala assim, acertadamente, ele chama a responsabilidade para si e fala, olha, eu confio no Vojvoda, confio no trabalho, vou manter. Agora, a nossa realidade é brigar para nos mantermos na primeira divisão. Eu acho que isso é um sinal claro para os atletas, para todos, assim, olha só, para quem estava pensando aí que a gente vai brigar por Libertadores, para quem estava pensando que a gente vai brigar em grandes coisas, irmão, a gente tem que competir, porque para nós nos mantermos na primeira divisão, eles têm que ter um nível de competição muito maior do que o que nós estamos tendo, que entra no que você falou agora. Então, acho que foi muito assertivo, assim, essa entrevista do presidente do Fortaleza, né, ao chamar a responsabilidade para si e dar uma resposta contundente, né, uma mensagem contundente para todos do staff, para todos do elenco, que não tem que pedalar, porque se não pedalar, fica complicado. Só para finalizar do Varela, o GE trouxe uma informação ontem de que o empresário do lateral é aguardado essa semana para renovar o contrato. Mas essa é uma história que começou na reapresentação do elenco. Quando o Felipe Luiz e o Boto chegaram para o Varela e falaram assim, a gente vai renovar com você. E a época ele estava embaixo, ele falou, sério, vocês gostam de mim? Porque a torcida não gostava tanto. A torcida tinha uma certa resistência. Sim. Não, a gente adora, a gente quer renovar. E aí estão trabalhando para isso. E segundo o GE trouxe informação, nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Você vai falar do gol... Do gol, mas outro... Do gol ou do passe do Léo Ortiz? Do passe meio gol, né? Porque ele deixa o Arrascaeta na cara do gol. A gente tem a sonora do Léo Ortiz comentando, né? Aí, falando sobre a gente tem a sonora. Sobre esse passe, né? Sobre essa assistência para o Arrascaeta. Vamos ouvi-lo. Da característica que não só eu, mas como os outros zagueiros têm, ele fica buscando essa bola entre linhas. Dessa vez foi um passe já direto para gol, né, e não para ele dar uma assistência. Feliz por fazer o que o nosso jogo pede, de construir desde trás e poder ajudar com uma assistência. Cara, separamos aqui o lance, ó. Eu vou ficar aqui atrás do meu parceirinho, só para mostrar para vocês aí de casa. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse lance, tá? Primeiro, enfim... solta o lance. Olha a visão que tinha o Léo Ortiz, né? Ele tinha a visão do Luiz Araújo, que a gente acabou destacando aqui também, e tinha o bom posicionamento do Arrascaeta, que essa aí eu acho que é uma virtude que tem o Arrascaeta, de se posicionar sempre, né, para fazer o domínio orientado, que a gente fala agora na linguagem do futebol atual, né? Ele sempre se posiciona para fazer o movimento para finalizar. O Arrascaeta, acho que Cano, alguns poucos jogadores têm uma facilidade de dominar e finalizar, quando não finalizam de primeira. Volta o lance na origem, para eu citar duas situações de dois jogadores, até dividir com o Felipe Melo, que era especialista na função. Olha a liberdade, olha a liberdade que o Léo Ortiz ele encontra até esse momento. Ó. Você tem o Prior aqui, jogador do Fortaleza, que poderia acelerar, aí vai dessa situação... sem energia do Fortaleza, né? Porque ele acelera. Tá fácil, né, cara? Tá fácil. Não, então, ele acelera aqui, ele faz o Ortiz pensar numa outra situação. Ou o Daverson, da mesma forma. Ele tenta acelerar só para fazer o jogador pensar numa outra situação, num outro passe. O Léo Ortiz tem toda a liberdade. Solta para mim, por favor. Ele tem toda a liberdade, ó, para pensar o que ele vai fazer. Ele levanta a cabeça, ó, a tranquilidade. E aí, o que acontece? O gol, o último detalhe para a gente finalizar esse lance, volta lá na origem, porque aí obriga... Pode soltar. Tem uma imagem que é de frente que eu acho que é interessante. Olha o Zé... O Zé Wellison. Olha o que ele tem que fazer, Felipe Melo. Solta o lance. Ele que tenta cortar o passe, ó. Eu acho que nesse lance aí... Eu não vou jamais tirar o mérito realmente do Flamengo, foi uma jogada... assim, assombrosa do Flamengo. O Flamengo coloca 4 jogadores na última linha, no último terço, no campo de defesa do Fortaleza. E assim, o Fortaleza não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Depois que chega o João Welles tentando dar um carrinho, vindo pela lateral, e mesmo assim você tem o Luiz Araújo e o Arrascaeta no centro da área, assim, parado para receber a bola. E o Luiz deixou passar a bola. Deixou passar a bola. Né? Então, assim, de fato, isso é uma jogada de um time muito bem treinado,
muito bem treinado, de um time extremamente técnico, que é o time do Flamengo, porque quem começa a jogada é um zagueiro, que faz muito melhor do que muito 10 por aí, que é o Léo Ortiz. Então, assim, a liberdade que ele tem, a movimentação do Flamengo, o Cebolinha já preparado para movimentar, o Bruno Henrique tentando fazer, fez outra movimentação que trouxe um cara para cá também. Cara. Então, assim, é um belo gol de um Flamengo, e assim, porque eu não gosto de... Vamos tirar o mérito do Flamengo? Para quê? O Fortaleza errou porque o Flamengo botou os jogadores na última linha do Fortaleza e fez com que o Fortaleza errasse, de fato. Faltou a leitura de jogo do Fortaleza, a leitura de repente, um zagueiro falar, olha, vem pra cá, fecha o meio. A imagem é muito boa. E realmente o Flamengo fez um belo gol, mas a parte desse gol aí, o Flamengo fez um jogo realmente incital. E tem um outro detalhe, né, que talvez tenha influenciado no posicionamento dos jogadores do Fortaleza. 99% dos zagueiros que jogam no futebol brasileiro, aí, nesse momento... vira a bola, devolve no lateral, abre aqui no Gerson, não conduz a bola para frente. Zagueiro no Brasil, mesmo quando tem espaço, não conduz, que é uma contradição do tipo de jogo. Tem um monte de time brasileiro tentando jogar posicionado e o zagueiro não conduz a bola para atrair marcação. Ele faz, por isso que o Flamengo pagou caro, negociou por muito tempo no Léo Ortiz, porque ele é dos pouquíssimos que fazem o que ele fez. Thiago Silva fazia muito isso, né? O Thiago Silva ainda faz. Thiago Silva ainda faz muito Quando ele tem essa liberdade, ele vai avançando com a bola, a cabeça erguida, Essa fase artilheira do Arrascaeta tem muito a ver, eu acho, com o Felipe Luiz, que percebe que o Arrascaeta já não tem mais a saúde para ser aquele 10 de vir toda hora armar o time no meio-campo, de ser arco e flecha ao mesmo tempo, como ele foi a vida inteira. E talvez por isso esteja entendendo que o Arrascaeta vai ser ainda mais produtivo se ele jogar nessa zona ali do campo, ali perto da área, da meia-lua, e dar ao Gerson e aos zagueiros essa função de repente, armar o time, o De La Cruz, os próprios laterais, o Alexandre, que tem essa característica também de armar por dentro, e deixar o Arrascaeta numa zona mais de decisão do jogo, né? Tanto que ele tem 9 gols no campeonato. 9 gols, é o artilheiro. É uma fase muito artilheira do Arrascaeta e, assim, fazendo muitos gols de dentro da área, de gols de centroavante, de dominar e bater, sabe? Não é aquele gol, assim, ele faz gols de construir, de driblar, mas muitos gols assim também. E eu acho que tem muito a ver com o que o Felipe Luiz está enxergando. Por isso é que eu falo dessa questão do Bruno Henrique. Porque o Bruno dá essa capacidade do Arrascaeta ser, de repente, esse centroavante. O Bruno Henrique sai e ali... Em alguns jogos, o Pedro e o Arrascaeta muitas vezes ocuparam o mesmo espaço. Inclusive, no passe do Léo Ortiz, o Bruno Henrique arrasta um pouquinho. Arrasta pro lado, para a bola passar ali. Por isso é que, eu concordo com vocês, o Pedro é um centroavante indiscutível, é um camisa 9 indiscutível, mas talvez demande um pouco mais de tempo para o Felipe encontrar a melhor forma de colocar os dois atuando juntos como uma dupla, talvez, de ataque, né? Não, pode ser. O que eu penso do Felipe, assim, como trazendo à tona o próprio Varela, né, que é um treinador, ele e o staff, que tem um feeling com o atleta, com o jogador, sabe? E esses mínimos detalhes que nós não enxergamos no dia a dia, porque nós não estamos no dia a dia de treinamento, é o diferencial do Felipe, sabe? O que o faz realmente ter potencial para, meu irmão, daqui a pouco ir para a Europa e pegar um grande clube da Europa, estar numa seleção brasileira. Realmente esse trato com o atleta de saber, de falar, olha, não está num bom momento, mas é bom, vai chegar o bom momento, eu vou espremer o melhor dele. Então, assim, é com o Pedro, é com a Arrascaeta, mas é com o Bruno Henrique, é com o Varela, sabe, é com a Ayrton Lucas. Então, assim, uma das coisas que eu tenho visto... Ele tem protegido muitos caras nas entrevistas, exato, né? Uma das coisas que eu tenho visto, e cabe realmente um elogio ao Felipe, é esse trato que ele tem com os atletas que poucos treinadores no mundo têm. Isso faz vai levar o elenco praticamente com saúde para o Mundial de Clubes, né?